Yamaha R1, uma motocicleta que produz música. Vendo a moto em movimento, reduzindo, parece música. Faz sentido considerando a história da Yamaha com instrumentos musicais. Dos instrumentos às motocicletas, a Yamaha sempre priorizou beleza e design. Fomos a última empresa japonesa a fabricar motocicletas, mas a primeira a enfatizar como uma moto deve ser. A Yamaha se define com a palavra Kando. Kando é uma antiga filosofia japonesa que descreve como música e beleza influenciam o espírito humano. Além de vender pianos, vendemos o prazer da música. Mas a filosofia Kando também vende motocicletas? Simples, compacta, potente. Esse é o conceito do nosso design desde o primeiro modelo. São duas melodias muito diferentes, mas ambas influenciadas pelo impacto da beleza nas emoções humanas. Excitação, beleza, desempenho. Como a Yamaha relacionou a filosofia japonesa Kando às motos? E por que a maior empresa de pianos do mundo decidiu fazer música com motocicletas? Paixão sobre rodas. Todo ano, do final de março ao começo de maio, o Japão comemora a Florada das Cerejeiras. Seguindo uma tradição do século VIII, os japoneses interrompem o estudo ou trabalho para passear em meio às flores. Esta tradição chama-se Hanami, e os japoneses a aproveitam para ver e sentir o aroma das cerejeiras. O Hanami é apenas uma manifestação do Kando, a filosofia japonesa que descreve como a beleza influencia nossos sentidos. O Kando também pode definir o som dos pianos Yamaha, que representam mais de um século de uma manufatura inigualável. Hamamatsu, no Japão. Foi aqui que, em 1900, Torakusu Yamaha fabricou o primeiro piano japonês da história. Originalmente, Torakusu Yamaha apenas consertava pianos, que até o final do século XIX eram todos importados da Europa. Depois, ele aprendeu a fabricar pianos e montou seu próprio negócio. Em pouco tempo, o Japão não importaria mais pianos. Em vez disso, a Yamaha Music Company começaria a exportar pianos para o resto do mundo. Um dos segredos que ajudou a criar os pianos Yamaha é que nessa região do Japão havia muita madeira boa para a produção de ótimos pianos. Em 1904, um piano Yamaha foi exibido na Exposição Internacional de St. Louis, Missouri. Hoje, no Museu da Yamaha Motor Company, no subúrbio de Hamamatsu, a empresa ainda honra sua história como a maior fabricante de pianos do mundo, exibindo um piano meia cauda no centro do salão.
O logotipo da Yamaha é um trio de diapasões usados para afinar instrumentos. Ele representa mais do que apenas uma ligação entre música e máquinas. É uma lembrança de que o Kando, a influência da beleza nos sentidos, é a verdadeira alma da empresa. Muitos se surpreendem com os diapasões no logotipo, mas nem sempre enxergam a ligação, até se envolverem com motociclismo e descobrirem que os diapasões também estão nas motocicletas. Há uma ligação entre os instrumentos musicais e as motos. Mas no final da Segunda Guerra Mundial, nenhum japonês precisava de um piano. Eles desejavam sobreviver, ter uma casa, se alimentar e ter um meio de transporte barato. A Yamaha precisava inovar para continuar no mercado. A solução foi fabricar motocicletas. A Yamaha desenvolveu uma tecnologia de metais especiais para projetar e produzir pianos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a empresa percebeu que podia utilizar essa tecnologia para fabricar motos. Em agosto de 1954, a Yamaha apresentou sua primeira motocicleta, a YA1. Era uma moto de 1 cilindro e 125 cilindradas, com o motor copiado de uma empresa alemã. Mas o design e as cores eram únicos. A moto recebeu o apelido de Akatombo. Em português, Akatombo significa libélula vermelha. Esta é a primeira moto Yamaha. Naquela época, as motocicletas japonesas eram todas pretas e não havia uma preocupação em relação ao formato e design. Mas a Yamaha deu importância ao design. Então criamos um tanque de combustível com formato aerodinâmico e fizemos a moto simples e compacta. Faz sentido a Yamaha valorizar o estilo. O piano é um belo instrumento e precisa de um bom design e estilo. É estético, faz parte da decoração. Então faz sentido a Yamaha enfatizar a aparência e o estilo das motos desde o começo. Na corrida para alcançar as outras fábricas de motos, a Yamaha não demorou para levar a YA1 para as pistas. Em 1955, poucas semanas após a primeira YA1 sair da linha de produção, a Yamaha inscreveu a libélula vermelha nas duas provas mais importantes do Japão: a corrida de subida do Monte Fuji e a corrida do Monte Azama. Naquela época, as motos eram apenas funcionais, eram meios de transporte. A Yamaha estreou nas pistas vencendo a subida do Monte Fuji. Foi muito importante. A libélula vermelha mostrou sua força. Após vencer a subida do Monte Fuji, a motocicleta venceu sua primeira disputa na corrida do Monte Azama. Nosso foco era qualidade e desempenho, e as corridas são uma boa maneira de exibir essas qualidades. Então começamos a competir em 1955. Estimuladas pelo sucesso nas pistas, as pessoas começaram a comprar a moto. No final de 1955, a Yamaha empregava 274 funcionários e produzia 200 motos por mês. Apenas um ano após entrar no ramo das motocicletas, a Yamaha apresentou a YD1. Uma motocicleta completamente nova, com um motor 2 vezes maior do que o da libélula vermelha. A YD1 tinha um motor de 2 cilindros e 250 cilindradas, projetado pelos engenheiros da Yamaha. A YD1, nossa primeira moto com 2 cilindros, é uma criação japonesa. Ela não foi baseada em motocicletas estrangeiras. A YA1 foi inspirada em uma moto alemã, mas a YD1 foi uma criação inteiramente japonesa. Além de 250 cilindradas, a YD1 tinha 2 cilindros. Isso ampliou o horizonte para os motociclistas japoneses no período pós-guerra.
Ela percorria distâncias maiores. Era maior, com mais desempenho e mostrou como seria o futuro das motocicletas japonesas. A YD1 gerava 15 cavalos e atingia a velocidade máxima de 112 km por hora. A YD1 se tornou uma referência clássica da filosofia de design da Yamaha. Essa é a primeira Yamaha com 2 cilindros. Não cobrimos nenhuma parte do motor para que o público pudesse admirar a mecânica. Essa era a nossa filosofia. Atsushi Ishiyama mantém acesa a chama da filosofia do design da Yamaha. Ele projeta motocicletas Yamaha há mais de 50 anos. Criamos um tanque de gasolina em 2 tons, usando a cor branca para fazê-lo brilhar na luz. Ele ficou mais bonito. Algumas vezes a Yamaha se destacou. Não tinha medo de arriscar em relação ao estilo e às cores. E essa estratégia deu certo para a empresa. Ela foi a primeira motocicleta esportiva Yamaha. Apenas 3 anos após entrar no ramo das motocicletas, a Yamaha deu o grande passo seguinte. Começou a vender suas motos em outros países. Em 1958, a YD1 foi a primeira motocicleta Yamaha a ser vendida nos Estados Unidos. Meu pai teve uma das primeiras Yamaha 250, com 2 cilindros a ar. Eu sempre gostei muito daquela moto. Esse modelo realçou o desempenho das motocicletas japonesas que antes talvez não valorizassem tanto essa característica. Ela abriu o caminho para o sucesso da Yamaha nas pistas com motor 2 tempos. No final da década de 1960, a Yamaha criou a primeira motocicleta projetada do zero. Uma moto que podia andar nas ruas e na terra. O momento era perfeito. A DT1 entrou no mercado americano quando a geração nascida no Baby Boom atingia a maioridade. Era uma época próspera, as pessoas tinham dinheiro e queriam aventura. Foi a moto certa, no momento certo. A DT1 foi lançada em 1968 e fez muito sucesso nos Estados Unidos. Era uma moto fora de estrada. Quando os americanos começaram a curtir motocicletas, a Yamaha lançou a DT1. Era uma moto para andar nas ruas e na terra. O legal da DT1 era o design simples. A DT1 era mais um exemplo de Kando, a filosofia japonesa que liga design e beleza às emoções humanas. Para os motociclistas americanos, a DT1 tocava um belo acorde. A DT1 fez muito sucesso e apresentou milhares de pessoas às competições fora de estrada. Ela fez a ponte entre asfalto e terra. 15 anos após copiar uma moto alemã, a Yamaha começou a criar seus próprios designs. A DT1 lançou um novo segmento no mercado de motocicletas. E o que aconteceu em seguida tornaria a Yamaha a segunda maior fabricante de motocicletas do mundo. Em 1970, a Yamaha correu um grande risco ao investir tempo e dinheiro no projeto de sua primeira motocicleta com motor 4 tempos. Em 1970, fabricamos a XS1. Foi um grande avanço, porque ela tinha um motor 4 tempos. Antes disso, todas as motocicletas tinham motores 2 tempos, que queimam uma mistura de óleo e gasolina.